Em Suzuka, Gabriel Bortoleto fez a Audi parecer genial e vulnerável ao mesmo tempo. No setor mais técnico da pista, o brasileiro colocou o carro onde poucos esperavam ver. Mas o resultado final entregou uma contradição que o paddock percebeu na hora. Algo não fechava. Quando os tempos de volta, a perda nas retas e a diferença para Mercedes e Ferrari são cruzados, surge uma leitura bem mais séria do que um simples nono lugar. Não se trata só de desempenho. Se trata de um limite escondido que a classificação expôs cedo demais. E o ponto mais incômodo é este: a Audi pode ter construído um carro forte o suficiente para assustar a Fórmula 1, mas ainda incompleto no lugar que mais decide o jogo em 2026. A pergunta, então, deixa de ser sobre Suzuka. O que Bortoleto revelou sem dizer uma palavra e por que isso já começou a mudar o clima dentro da Fórmula 1? Antes de aprofundarmos, se inscreva no canal e diga nos comentários de onde você está nos assistindo agora. Vou ler todos. E uma coisa que muita gente me pergunta: como eu faço esses vídeos de notícias? Foi com vídeos simples assim que eu consegui monetizar canais no YouTube. Se você quiser aprender como criar canais nesse formato, deixei um e-book no comentário fixado. É só acessar o link para ver como funciona. Eu tinha medo de me cortar fazendo a barba. Testei o Philips OneBlade e foi outra história. Corta, apara e alinha sem irritar a pele. Dá para usar no seco ou no banho. Depois disso, virei fã. Link no primeiro comentário afixado. O que aconteceu depois daquele setor técnico em Suzuka não foi só uma diferença de desempenho. Foi o início de uma leitura que pouca gente teve coragem de assumir naquele momento. Porque quando Bortoleto colocou a Audi no topo do trecho mais exigente da pista, não foi apenas velocidade, foi controle absoluto. Foi um carro que respondeu exatamente onde precisava. E isso, dentro da Fórmula 1, não aparece por acaso. Só que a volta não termina ali. E foi justamente fora daquele setor que a realidade começou a aparecer. Nas retas, o comportamento era outro. O carro já não entregava o mesmo. A diferença começava a crescer. E não era uma diferença pequena. Era progressiva, visível, incômoda. E aqui está o ponto que chamou a atenção no paddock. Não era apenas perda de velocidade, era uma quebra de consistência. Enquanto Mercedes e Ferrari mantinham um equilíbrio claro ao longo da volta, a Audi parecia operar em dois mundos diferentes. Muito forte nas curvas, limitada nas retas. E isso não acontece por falta de capacidade, isso acontece por escolha, por decisão de projeto. Quando uma equipe decide extrair o máximo em um ponto, inevitavelmente paga o preço em outro. Só que dessa vez, o preço aparece exatamente onde a Fórmula 1 mais mudou: energia. Com o novo regulamento, a forma como a energia é usada e recuperada passou a definir o ritmo real do carro. Não é mais só potência, é gestão, é eficiência ao longo de toda a volta. E foi justamente aí que Suzuka expôs o que ninguém explicou com clareza. A Audi construiu um carro que consegue preservar energia nas curvas, mas não consegue sustentar essa entrega nas retas. O resultado disso é direto. O carro parece forte, até o momento em que precisa completar a volta inteira. E quando esse ciclo não fecha, o tempo desaparece. Foi isso que transformou uma volta impressionante no setor técnico em um resultado que não condiz com o potencial mostrado. Mas aqui entra a parte que realmente muda o cenário. Porque mesmo com essa limitação, a Audi já mostrou algo que poucas equipes conseguem entregar tão cedo: um chassi extremamente eficiente. E dentro da Fórmula 1, isso vale mais do que parece. Corrigir um problema de energia é complexo, exige desenvolvimento, exige ajustes finos, mas é um caminho possível.
Agora, construir um carro que funciona perfeitamente nas curvas, isso não se corrige rápido. Isso se constrói ao longo de anos. E é exatamente por isso que o paddock não ignorou o que aconteceu. Não houve alarde, não houve declarações exageradas, mas também não houve desprezo. Porque quando um carro mostra esse nível de eficiência em uma área tão crítica, as outras equipes começam a recalcular. E nesse cenário, Bortoleto deixa de ser apenas um piloto em evolução. Ele passa a ser o termômetro de um projeto que pode mudar a hierarquia da Fórmula 1. Não foi por acaso. O que ele fez em Suzuka não foi só desempenho, foi exposição. Ele colocou na pista uma verdade que a tabela final não mostra. E isso muda a leitura. Porque agora não se trata apenas de entender por que a Audi ficou atrás. Se trata de entender o que acontece quando esse problema for resolvido. E essa é a parte que mais incomoda os rivais. Se a Audi conseguir equilibrar esse uso de energia, sem perder o que já construiu nas curvas, o salto pode ser imediato, não gradual, imediato. E é por isso que existe um silêncio estranho em torno desse assunto. Porque ninguém quer validar esse cenário antes da hora. Mas dentro das equipes, essa conta já começou a ser feita. E talvez essa seja a maior mensagem que Suzuka deixou. Não foi uma corrida, não foi uma posição, foi um aviso, um daqueles momentos em que o carro mostra mais do que deveria antes do projeto estar pronto. E agora tudo muda de lugar. Porque a pergunta não é mais se a Audi tem potencial, isso já ficou claro. A pergunta é outra: quanto tempo eles precisam para fechar essa lacuna? E mais importante, quem vai perceber primeiro quando isso acontecer? Porque na Fórmula 1, vantagem real não é aparecer na tabela, é surgir antes que os outros entendam. Agora a decisão passa para você. Isso foi apenas uma limitação natural de um projeto em construção? Ou o primeiro sinal de uma virada que ninguém quis admitir ainda? Comenta aqui embaixo. E se você gosta do nosso conteúdo e quer deixar isso registrado, seja um membro diferenciado do nosso canal. Basta procurar o botão Seja Membro abaixo desse vídeo, clicar e contribuir conosco mensalmente para conteúdos cada vez melhores. E se esse tipo de leitura que vai além do resultado e entra no que realmente está acontecendo nos bastidores faz sentido para você, se inscreve no canal, porque aqui, quando algo não fecha, é exatamente aí que a história começa.